O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, intitulado Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Neste trecho do Evangelho, a palavra cilício é usada no seu sentido figurado, significando tormento ou mortificação voluntária, e a mortificação significa dor ou aflição que a pessoa impõe a si mesmo como forma de penitência. Essas práticas vêm desde a época medieval e ainda são amplamente utilizadas e defendidas por adeptos de várias religiões. As pessoas que a praticam entendem que para amar mais perfeitamente a Deus é necessário mortificar os sentidos. Eles entendem que os sacrifícios físicos que se auto-impõem são um meio de unir-se com Deus, vivendo uma vida superior, desapegados dos bens deste mundo ou prazeres da carne. Assim, temos como exemplo algumas práticas muito comuns entre os adeptos, que são usar o cinto com farpas ou uma veste de tecido áspero sobre a pele, caminhar de joelhos, usar a disciplina, que é uma espécie de chicote, fazer jejum prolongado, dormir no chão e ainda a mortificação passiva, que seria a aceitação voluntária de sacrifícios que vêm pela própria vida, como doenças e dificuldades, vindo o penitente a submeter-se a elas sem nada fazer para melhorar a situação e sem recorrer aos meios que Deus disponibilizou para o socorrer nessas aflições. O Evangelho nos esclarece que Jesus, ao dizer bem-aventurados os aflitos, não quis que o homem se impusesse qualquer tipo de tortura, como a mortificação dos sentidos ou a martirização do corpo, ou ainda que se submetesse a práticas penitenciais que enfraqueceria o seu corpo com privações inúteis de alimentos, pois o corpo é um instrumento sagrado que nos foi dado para que pudéssemos cumprir a nossa missão na Terra. E nenhuma prática auto-infligida que o enfraqueça ou predisponha a doenças é agradável aos olhos de Deus. As provas por que passamos neste mundo têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e resignação. O homem pode muitas vezes nascer numa condição penosa e difícil, justamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. As maravilhosas lições de superação que muitas pessoas trazem ao mundo, demonstrando que suportaram sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, perseverando na luta e não se desesperando, se não foram bem-sucedidas, é exatamente o que Deus quer de nós. Esse é o sentido da máxima, bem-aventurados os aflitos. Por outro lado, há sim mérito no sofrimento e nas privações que escolhemos passar ou agravar as nossas quando fazemos em proveito de outrem, ou seja, quando o objetivo for o bem do próximo. Porque aqui é a caridade pelo autossacrifício. Do contrário, quando nos impusermos qualquer aflição ou privação, tendo por objetivo a nós mesmos, esse sacrifício resulta do egoísmo por fanatismo. Em verdade, quanto ao verdadeiro sacrifício a Deus em relação às provas por que passamos, é que devemos nos contentar com as provas que Deus nos envia, aceitando-as sem lamentação e com fé, sem aumentarmos a sua carga. Isso é tudo o que Deus pede. De nada adianta se auto-infligir privações inúteis e mortificações sem objetivo, sem sentido, que possam enfraquecer o nosso corpo, pois torturar voluntariamente e martirizar o próprio corpo também é uma contravenção à lei de Deus, que nos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo para que possamos
cumprir mais perfeitamente a missão que nos dispusemos a fazer nessa terra. E enfraquecê-los sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Aqui a máxima: usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Entretanto, o sofrimento que se impõe para auxiliar o próximo ou para aliviar o sofrimento alheio, passando, por exemplo, frio, fome, para aquecer ou alimentar a outro que disso tem necessidade, e se o nosso corpo com isso vier a sofrer, esse é o verdadeiro sacrifício abençoado por Deus. E nesse contexto, o Evangelho cita outros exemplos de sacrifício agradável aos olhos do Pai, que seriam privar-se do próprio conforto ou luxo para se colocar em lugares inóspitos, a fim de levar consolo aos necessitados, privar-se de sono para velar a cabeceira de um doente, usar a própria saúde na prática de boas obras. Esses sim são verdadeiros cilícios de bênçãos de que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem se dispõe a tais sacrifícios se fazem anjos consoladores dos pobres deserdados. Assim vem a pergunta: o que adianta tantos religiosos se retirarem da convivência com o mundo, recolhendo-se em isolamento para evitar as seduções da vida material ou as tentações da carne? Qual a utilidade dessas pessoas na terra? Onde está a coragem nas provas? Se fazem das lutas, se fogem das lutas e desertam do combate. Um espírito autodenominado anjo guardião, em 1863 em Paris, assim responde a essas indagações, dizendo: se quereis um cilício, aplicai-os sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus.